Uma das fronteiras que está condicionada é a fronteira aérea. Vamos até ao aeroporto Humberto Delgado. Boa tarde, Helena Conceição Santos. Como descreves o panorama? Boa tarde, Alberta. A situação que se vive aqui no aeroporto de Lisboa é bastante caótica. Existem já bastantes filas para entrar. É possível entrar no aeroporto apenas através de uma porta e são centenas de pessoas aquelas que estão aqui a tentar entrar para poderem remarcar os voos, já que só hoje pelo menos 30 voos para a Espanha foram cancelados e ainda 4 voos para a França. As pessoas que estão nesta fila dizem-nos que não lhes dão qualquer justificação para o facto de aqui terem que estar, que não é possível entrar nem mesmo para ir à casa de banho e no caso dos voos de ligação não lhes é dado nem sequer a hipótese de terem as malas com elas. O caso de um dos voos diretos é o desta senhora. Buenas tardes. El vuelo que tenía, ¿para dónde era? Era para Barcelona. ¿Y os han informado de que el vuelo estaba cancelado? Nos informaron que estaba cancelado ayer en Río de Janeiro a mediodía. Antes no habíamos recibido ningún mensaje ni nada. Ya era el segundo vuelo que comprábamos porque el del día 15 de marzo ya se canceló, pero con antelación nos lo dijeron, entonces compramos este porque no recibimos respuesta ni por mail ni por llamada internacional en ninguna de las compañías. Entonces compramos este porque hacía escala en Lisboa y nos aseguraban que llegaba a Barcelona. ¿Y el vuelo? Estamos com dificuldades na recepção áudio deste direto a partir do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. Lá requeremos logo que estejam resolvidas as questões técnicas. Para já vamos às ligações terrestres. Elas entre Portugal e Espanha estão encerradas, mas há 9 pontos de passagem que estão autorizados. É o caso de Valença, onde está o Luís Henrique. Boa tarde. Boa tarde. E depois de uma situação algo complicada, com um tráfego aqui que desde as 9 da manhã foi muito intenso, sobretudo para quem vinha pela A3 em direção aqui à Ponte Internacional de Tui, as coisas agora estão muito mais aliviadas, o tráfego flui dentro, enfim, de uma aparente normalidade, pelo menos a esta hora. Eu tenho comigo António Lima, inspetor-chefe do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eu pergunto-lhe exatamente números de fiscalização que entenda importantes divulgar neste momento aqui em concreto. É assim, até este momento, até há cerca de 10 minutos atrás, já tinham sido controladas aqui neste posto de passagem autorizado cerca de 1.100 viaturas e cerca de 1.450 pessoas. Neste momento o tráfego está a fluir bem, houve aí uma situação mais cedo que foi relacionada com a grande afluência que existe aqui nesta zona fronteiriça e de um lado para o outro da fronteira, tendo em conta as duas zonas industriais que há dos dois lados da fronteira. Mas 7 km de fila é muito... Houve alguns incumprimentos que vocês tiveram de dar conta? Assim, relativamente da nossa parte, a fila nunca se estendeu até 7 km. Agora, da parte que nos diz respeito e do controlo das viaturas que estavam a entrar em território nacional, foi feito um controlo conforme decidido pelo governo português. Estamos a controlar todas as viaturas e todas as pessoas que se encontram dentro das viaturas, no sentido de verificar se reúnem os requisitos nas situações em que estão autorizadas a entrar em território nacional. No sentido dos documentos, da documentação que as pessoas têm de trazer, e é importante frisar, creio que esta particularidade, gostava que relembrasse exatamente aquilo que as pessoas devem ter em sua posse. Portanto, quem vem para entrar, portanto, em Portugal neste caso, quem vem para receber, por exemplo, assistência de saúde, quem vem para trabalhar. É assim, qualquer cidadão neste momento para entrar em território nacional necessita os documentos que estão estipulados. Se forem cidadãos comunitários pode ser o cartão de cidadão, ou relativamente à Espanha o DNI. Se forem cidadãos de países terceiros, em princípio têm que ser portadores do seu passaporte e se forem residentes num país da União Europeia têm que ser portadores do título de residência que lhe dá o direito de poder residir e transpor as fronteiras dos Estados Schengen. Muito bem.
António Lima, inspetor-chefe do CEF, que está aqui a comandar as operações, precisamente do lado dali, do lado esquerdo desta estrada. Portanto, atrás de nós temos então a ponte internacional sobre o Rio Minho, onde hoje, durante praticamente toda a manhã e até aqui, tivemos filas de aproximadamente 5 a 6 quilómetros, sobretudo e maioritariamente com veículos de mercadorias. As filas começaram, enfim, depois a abrandar há coisa de 1 hora esta parte e neste momento é o que nós podemos ver. Portanto, há mais filas dos veículos de mercadorias, neste caso caminhões que vêm de Espanha para Portugal e, portanto, a ponte está praticamente enfim, vazia de trânsito no sentido Portugal-Espanha, ou seja, em direção a Tui, de Valença em direção a Tui. É, portanto, esta a situação que vivemos aqui, neste momento, aqui na entrada da ponte internacional sobre o Rio Minho. Portanto, as pessoas já sabem, quem tiver a intenção de entrar em Portugal por turismo ou lazer não o pode fazer, de resto está a ser permitida a entrada naturalmente de mercadorias, veículos de emergência, pessoal diplomático e também trabalhadores ou residentes. É neste momento então, aqui neste posto de controle fronteiriço em Valença, o ponto da situação. Luís Henrique, em direto de um dos 9 pontos de fronteira entre Portugal e Espanha, abertos, mas condicionados. Na fronteira de Vila Real de Santo António, Duarte Baltazar tem acompanhado então as novas regras de controle de fronteiras no Sul. A pequena fila de veículos pesados e ligeiros que observamos neste momento condiz com um dos raros momentos nas últimas horas de trânsito menos fluente aqui junto à ponte internacional do Guadiana, mas como nos foi dado, aliás, a observar durante a manhã e também de acordo com as informações avançadas pelo inspetor-chefe do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o trânsito tem sido fluente. O controle desta fronteira no sentido de confirmar a situação de trabalhadores transfronteiriços e de transporte de mercadorias tem sido rápido e eficaz. Claro está que no que diz respeito a viagens e deslocações de turismo e lazer, as autoridades são obrigadas a intervir noutro sentido, ou seja, há efetivamente turistas originários de países do centro da Europa, também da Bélgica e do Luxemburgo, que se preparavam para regressar de autocaravana aos seus países de origem, mas que foram barrados, digamos assim, por ambas as autoridades, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Guarda Nacional Republicana, que exercem o controlo aqui junto à ponte internacional do Guadiana, no início da autoestrada A22. Portanto, esses turistas efetivamente terão de permanecer em Portugal durante mais algum tempo, até esta situação ser alterada. Falo, obviamente, do controlo das fronteiras. No que diz respeito ao setor turístico, os principais efeitos serão sentidos durante as próximas semanas e também por ocasião da Páscoa, porque trata-se de uma altura do ano em que é habitual os vizinhos espanhóis visitarem o Algarve e também permanecerem em unidades hoteleiras, o que obviamente não vai acontecer.